Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Olá, mulher de Deus, bom dia, que Deus te abençoe. Mais um devocional da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu quero ler com você Atos, capítulo 16, versículo 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Eu li Atos 16, a partir do versículo 17, tá bom, meninas? Ontem, ouvindo um podcast, a convidada ela falou a respeito dessa reflexão aqui que eu quero compartilhar com vocês. E eu me inspirei, refleti mais fundo no que ela falou e hoje quero trazer aqui para vocês. Quero até deixar aqui, amadas, que vocês escutem. Foi uma bênção para mim aqui no YouTube. É o podcast do Glorify, a convidada Gabriela Lopes. Foi uma bênção para mim esse podcast e eu queria aqui deixar para vocês. E por que eu estou falando que essa reflexão aqui eu ouvi dela? Porque muitas vezes vocês podem ouvir algo e dizer assim, o que a Jéssica falou lá no devocional não veio dela. Ela ouviu em outro lugar. Meninas, eu quero dizer para vocês que muitas coisas eu recebo diretamente de Deus. Eu abro a Bíblia, reflito e recebo a revelação do Senhor. Mas outras coisas eu também tiro de onde? De onde eu leio muitos livros. Além da Bíblia, eu leio muitos livros, eu assisto pregações, eu gosto muito de ouvir podcasts, tá? Então, assim, não é cópia, é inspiração. Eu escuto ali o que ela falou em 2 minutos, em 1 minuto. Que legal, vou ler, vou refletir também, tá? Então, só para deixar bem claro isso aqui para vocês. Então, mulheres, ontem, ela falava sobre a questão da necessidade de aprovação. Da necessidade, muitas vezes, que nós temos de sermos aprovadas não por Deus, mas pelas pessoas. Quem de nós, mulheres, muitas vezes não amamos? O ser humano, ele gosta de ser elogiado. Nós gostamos quando nós sabemos que tem alguém falando bem de nós. Nós nos sentimos bem com isso, não é verdade? Mas também, pelo contrário, quando nós sabemos que as pessoas não concordam com a nossa opinião, quando as pessoas muitas vezes nos criticam, quando as pessoas não concordam com o que nós fazemos, nós nos sentimos mal muitas vezes. Isso é do ser humano. Então nós temos muitas vezes uma necessidade muito grande do elogio, da aprovação dos outros. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser aprovadas por Deus. Porque as pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz do povo não é a voz de Deus, não, porque a voz do povo foi quem crucificou Jesus. Então, muitas vezes nós deixamos de fazer, nós deixamos de ir, nós deixamos de ser pessoas melhores, porque nós estamos esperando e ouvindo muito a aprovação e a opinião das pessoas. Jéssica, mas são os da minha casa, muitas vezes. Nós temos que pedir sabedoria a Deus e ter discernimento, porque pai e mãe, claro, né? Nós precisamos muitas vezes honrar o nosso pai e nossa mãe, e muitas vezes ouvir os conselhos deles sim, porque eles são boca de Deus na nossa vida. Mas, infelizmente, também tem pessoas que têm pai e mãe tóxicos. E quantas vezes eu conheço, já falei aqui, de uma amiga que é totalmente traumatizada e hoje tem problemas de depressão e ansiedade porque tem uma mãe tóxica. Então, assim, peça sabedoria a Deus até onde você pode ouvir, até onde você pode receber, mesmo sendo os da sua casa, mesmo sendo os de perto. Porque, também já falei isso daqui, que Satanás ele gosta de usar os de perto mesmo. Ele gosta também de usar os de casa. Porque quando um de dentro, quando um de perto, quando é alguém que se diz que anda conosco, nos critica, faz algo que nos desestrutura, vamos dizer assim, vai doer muito mais do que o de fora. Não é verdade? Uma palavra negativa lançada de um dos nossos dói muito mais do que de um desconhecido. Porque o desconhecido não é nada meu. O desconhecido não me conhece, mas o da minha casa me conhece. O da minha casa, que era para me apoiar, muitas vezes não está me apoiando. Amém? Então, muitas vezes a gente tem medo de fazer algo pela rejeição, pela desaprovação. Quantas vezes nós temos visto, eu tenho visto, pessoas que têm medo de abandonar o mundo, abandonar as coisas da carne e realmente dizer assim, eu vivo para Cristo, eu sou de Cristo, eu nego a minha carne e agora eu vou viver com Cristo. Porque tem medo do que os amigos vão dizer. Quantos jovens cristãos, eles são cristãos apenas dentro da igreja? Por quê? Porque na escola eles têm medo da desaprovação dos colegas.
Eles não se dizem cristãos, eles não confessam a sua fé na sala de aula, no trabalho. Quantas vezes nós temos vergonha de dizer que nós cremos em Senhor Jesus? Quantas vezes nós temos vergonha de declarar os nossos princípios porque nós temos medo que os colegas nos achem radicais demais? Deixa de ser besta, para com isso. A Bíblia não é tudo isso, não. Sabe, quantas vezes nós nos sentimos mal por isso? E nós não devemos ser assim. Nós devemos andar na direção de Deus, no que Deus quer de nós. E por que essa palavra? Porque veja que aqui nós vamos ver sobre Paulo e Silas, que eles estavam indo para um lugar de oração e uma escrava, que ela ali, através de espírito imundo, né, ela conseguia prever o futuro, ela conseguia fazer adivinhações, tá? E aí eu quero abrir um parêntese disso daqui. Muito cuidado, viu, meninas? Onde vocês têm colocado a esperança de vocês, a fé de vocês. Ah, eu fui em certo lugar e adivinharam sobre a minha vida. Disseram coisas que realmente eu estou passando, né? Um certo dia eu aconselhei uma pessoa desse jeito. Ah, ela foi lá e disse coisas da minha vida, realmente coisas que ninguém sabe que eu estou passando. Cuidado, porque Satanás ele vê. Satanás ele escraviza pessoas também, tá bom? Muito cuidado com isso. Existem as pessoas usadas por Deus, as profecias, mas também existe espíritos imundos. Cuidado com isso, viu, meninas? E aí, voltando aqui para a palavra, essa escrava, possessa de um espírito imundo, estava elogiando os homens de Deus. Olha, são homens, são servos do Deus Altíssimos, e ele anuncia o caminho da salvação. Coisas boas, falando coisas boas sobre eles, né? Só que a partir do momento que Paulo e Silas ali, que Paulo, na verdade, Paulo ficou indignado, Paulo ficou irado, não aguento mais. Então foi ali e disse, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E por conta que ele expulsou, libertou aquela mulher do espírito imundo, começou a perseguição na vida de Paulo. Porque os donos da escrava que lucravam com isso na vida dela, que agora ela já não fazia mais adivinhações porque estava liberta do espírito imundo, começaram a perseguir. Começaram a perseguir Paulo e Silas e eles foram arrastados para a praça principal. Foram julgados pela multidão. Então, olha só. Estava recebendo elogios, mas estava recebendo elogios até um certo ponto que não se posicionaram como homens de realmente fazer o que tinha que ser feito em nome de Jesus, libertar aquela mulher. Então, se Paulo gostasse dos elogios, ele dizia assim, não vou mexer com ele, não, porque está sendo usado para dizer que nós somos homens de Deus, estão falando bem de nós, as pessoas estão ouvindo que nós somos homens de Deus. Mas a boa fama estava vindo de onde? De uma boca imunda, usada por Satanás. E a partir do momento que fez o que tinha que ser feito, a coisa certa, começou a perseguição, começou a rejeição. E aí? Mulheres, muitas vezes, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, fazer o que é certo. Nós não seremos aplaudidos por todos. Mulheres, se nós estamos sendo amados por todo mundo, tem alguma coisa errada. Amém? Porque luz nas trevas ela incomoda. O próprio Senhor Jesus não foi querido por todos, os próprios discípulos de Jesus não foram queridos por todos. Então, desconfie daquela pessoa que todo mundo gosta dela. Que todo mundo, porque se você prega a palavra de Deus, se você realmente leva os seus princípios a sérios, você vai ser rejeitado por alguém. E não importa, porque Deus te aprova. Importa que Deus esteja com você. Importa que Deus realmente esteja no meio do negócio. Amém? Aqui no Devocional eu não agrado todo mundo, porque nem sempre eu trago palavras de bênçãos. Muitas vezes eu trago mais exortação do que bênção. Às vezes eu paro para pensar e digo, meu Deus, eu exorto muito. Meu Deus, eu falo pouco de milagres, eu falo pouco de bênçãos. E eu trago muito ensino, né? Duro às vezes. Mas Deus disse assim, é assim que eu quero te usar. E quando eu paro muitas vezes para ver outros devocionais que tem milhões de visualizações por dia, é um devocional que só prega bênção. Não estou dizendo que todos, viu, meninas, que tem milhões são assim, mas eu estava analisando um e eu vi isso. Então, realmente pregar a verdade, falar a vontade de Deus, é dessa maneira. E aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus está te chamando para fazer, aquilo que Deus quer te usar, cuidado se você está buscando realmente a aprovação de Deus ou a aprovação de homens. Ah, eu abri o meu negócio. Deus me deu a certeza que Ele está comigo nisso, mas me disseram que eu não vou lucrar. Me disseram que uma área que, vixe, no mercado não está dando muito certo não, porque todo mundo já está fazendo. Mas se Deus te disse que você podia fazer, glória a Deus, vai fundo. Mulheres, eu vou usar também o mesmo exemplo que a Gabriela Lopes usou. Se Abraão tivesse ido pedir a opinião de pessoas,
Olha, Deus me pediu meu filho para sacrificar. Eu levo ou não levo? A primeira a dizer que não levaria seria sua esposa. Vai levar meu filho? Não! Para com isso! Abraão não foi pedir opinião. Abraão foi fazer o que ele já tinha certeza que Deus queria que ele fizesse. E ele subiu. E se ele tivesse ouvido a opinião do povo, pedido a opinião do povo e ouvido, ele não teria subido e visto lá a provisão de Deus, o mover de Deus. Amém? Porque ele não precisou sacrificar Isaac. Então, se você ficar muitas vezes bitolada à opinião do outro, a fazer o que o outro quer, a fazer o que todo mundo acha bonito, você não vai viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Nossa, para que ir sempre à igreja? Nossa, para que ler tanto a Bíblia? Nossa, para que orar tanto? Ah, isso já é radical demais. Para que esse princípio? Não! Para com isso. Só para encerrar, meninas, é interessante que também outra famosa agora, ela se converteu recentemente e começaram a chamar ela de radical, porque ela fala muito do Senhor nas redes sociais. E é interessante que tem pessoas que vivem para falar sobre dieta. Tem pessoas que vivem para falar sobre a vida fitness. Tem pessoas que vivem 24 horas com as dancinhas de TikTok e não são radicais. Mas se nós queremos usar as nossas redes sociais para falar o tempo todo de Jesus, nós somos radicais. Como pode? Sabe? Então, para de querer a aprovação do mundo, porque se você é de Deus, o mundo não vai te aprovar. Se você está andando no caminho certo, você está indo na contramão do mundo, você se torna inimigo do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então, para de querer a aprovação. Vive pela fé, vive por aquilo que Deus está te chamando para viver, vive pelo propósito do Senhor. Queira a aprovação de Deus, porque a aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação de qualquer pessoa. Tenha coragem, mulher, tenha fé. Por mais que o mundo esteja te rejeitando, busque saber se Deus te aprova. E também ao contrário. Ah, o mundo está me aplaudindo, o mundo está dizendo que eu estou indo bem, o mundo está dizendo, isso mesmo, vai fundo. Aí tu começa a refletir. Será que Deus está me aplaudindo? Porque na maioria das vezes, o que o mundo aplaude, o que o mundo acha bonito, Deus não está aplaudindo não. Porque são dois sistemas totalmente diferentes. Amém? Eu quero te pedir que você reflita nessa palavra nesse final de semana, tá? Do que você tem se envergonhado, do que você tem sentido rejeição e se entristecido. Quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E quero que você profetize aqui que nesse final de semana você vai ser uma mulher que vai orar mais. Que nesse final de semana você vai ser uma mulher que vai se dedicar mais à oração e experimentar o sobrenatural de Deus. Eu declaro sobre a vida de mulheres que vão fazer isso, que vocês vão experimentar o profundo de Deus nesse final de semana e vai ter testemunho na segunda-feira, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Perdoa os nossos falhas, nossos pecados, nossos erros, nos ajuda a melhorar. Senhor, nos ajuda a não ficar com os nossos olhos na rejeição do mundo, das pessoas à nossa volta, mas olhar para o Senhor, buscar a aprovação do Senhor, porque se o Senhor nos aprova, se o Senhor está conosco, nós vamos conseguir. Senhor Jesus, que nós não venhamos parar por conta de palavras negativas lançadas sobre nós, mas que nós venhamos erguer a nossa cabeça, olhar para o alto, que os nossos olhos, Senhor, estejam postos em Ti. No nome de Jesus, abençoa essa mulher, abençoa a vida dela, a família dela, e que nesse final de semana, Pai, eu declaro e profetizo sobre mulheres aqui, que vão assistir menos as redes sociais, que vão usar menos as redes sociais e vão se aprofundar no Senhor, vão escolher a Bíblia, que não é porque seja sábado e domingo que vão descansar do Senhor, amém, porque o Senhor não descansa de nos abençoar. Então, Pai, seja com essas mulheres e que essas mulheres que vão buscar o profundo nesse final de semana, que elas experimentem um nível de experiência sobrenatural com o Senhor. Seja com elas, Pai, seja comigo, nos abençoe. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.